Eu vou contar a história do Padre César Vigésio, o nosso Padre César. O Padre César nasceu na Itália em 5 de novembro de 1917. Ele era filho de uma condessa, era filho da Condessa Vigésio. Ele chegou ao Brasil por volta de 1950 para a congregação Servos da Caridade, fundada por Dom Luiz de Gonella, hoje São Luís Gonella, localizada no Rio Grande do Sul. Ele veio para o Brasil com outros padres. Essa congregação cuidava de crianças carentes em sistema de internato e semi-internato, idosos e deficientes físicos. Ele, com outros padres, foram enviados para Itaguaí para realizar trabalhos pastorais e sociais, passando a habitar nas instalações do convento anexo à Igreja Matriz de São Francisco Xavier, localizada em frente à Praça da Aclamação, hoje Praça Dom Luiz Gonella. A praça tinha esse nome segundo os registros históricos, que após proclamar a independência, de volta pela Estrada Real, Dom Pedro foi recebido pelas autoridades eclesiásticas da época nessa praça e ali foi aclamado pela primeira vez como novo imperador do Brasil e assistiu à missa na Igreja Matriz. Este convento foi habitado pelos padres jesuítas e foi utilizado como abrigo para crianças carentes no regime de internato, sendo essas crianças vindas de diversos estados do Brasil. Mais à frente, esse mesmo convento administrado pelos Servos da Caridade passou a atender também as crianças carentes aqui do município no regime de semi-internato. Não podemos deixar de citar os padres que aqui também se destacaram, como Padre Lino de la Morte, Padre Rômulo Lorenzo, Padre Rafael Scarfó e o nosso personagem dessa história, o Padre César Vigésio. Com muita dificuldade nas instalações, como mobiliários e alimentação, deu-se então os trabalhos que contavam com o auxílio de alguns moradores do local, como o senhor Olegário Félix, o senhor Valdemiro Alonso, Dona Diva, a tia Guia, Dona Marina de Carvalho Marigó, Dona Aristotelina, a Dona Tulina, como era conhecida, o senhor Severino Salustiano de Faria, o senhor Fusal Fucamati e o prefeito Vicente Sicarino, entre outros. Após muita luta, auxílios locais e ajuda também da Europa, Padre César consegue fazer a total reforma do prédio do então chamado Patronato São José. Por volta dos anos 60, com as novas instalações foram criadas salas de aulas regulares, uma gráfica e uma carpintaria que se tornaram escolas profissionalizantes para os alunos internos e semi-internos. Além do auxílio da FUNABEM, da LBA e da FEBEM, a gráfica e a marcenaria, através dos serviços, começaram a cobrir os custos da permanência desses alunos. As salas de aulas regulares abrigavam a escola paroquial, que logo virou a Escola Patronato São José, que passou a atender os alunos até o chamado Ensino Fundamental 1. Devemos ressaltar a criação da banda do Colégio Patronato São José, que era a menina dos olhos de Padre César e que muito encantou a cidade com as suas apresentações. A banda era composta pelos alunos internos e semi-internos. As suas apresentações eram fabulosas, eram vários tipos de toque diferentes e sempre os componentes faziam grandes evoluções. Sua atuação religiosa também muito contribuiu para a evangelização da comunidade do centro de Itaguaí, Coroa Grande, Ilha da Madeira, Piranema, Mazomba, Itaguaí como um todo. Mas, depois de tantas realizações e conquistas, ele também incomodava algumas pessoas. Após problemas administrativos internos, Padre César foi colocado de férias. Durante as férias, ele prevendo algo estranho no ar, ele vai na sede no Rio Grande do Sul. Ali, ele recebe o comunicado que após as férias ele seria transferido para outro lugar e não mais voltaria para o patronato em Itaguaí. A notícia soou para ele como uma facada no seu peito. Ele sempre declarou que a sua vida estava interligada com esse lugar e principalmente com o amor e cuidado que ele tinha pelos seus alunos, principalmente os internos, a quem ele chamava de filhos. Então, ele se rebelou e disse que voltaria para Itaguaí de qualquer jeito. Ao retornar, ele é comunicado que após pegar seus pertences, ele não mais poderia entrar pelo portão do patronato. E pasmem, nem missa ele poderia mais realizar na Igreja Matriz e nem na Catedral. Eu lembro de um dia que ele encontrou com a minha mãe, a Dona Guilhermina, e ele falou sobre isso.
E ali, pela primeira vez, eu vi Padre César chorar. Ele estava saindo do patronato, mas o patronato não saiu do seu coração. Por não aceitar a transferência, ele se afasta da congregação, mas fica por Itaguaí. E isso mexeu muito com o seu físico e com o seu emocional. Padre César conseguiu abrigo nos fundos do Hospital São Francisco Xavier pelo Dr. Gilson Braga, a pedido de personalidades influentes como Marilu Moreira, Ana Maria Carolina, Severino Salustiano de Farias, entre outros. Ele passou a morar em um quartinho nos fundos do hospital. Ali realizava também seu ofício de padre. Ele rezava as missas no refeitório do hospital para um pequeno público presente. 90% eram os funcionários do hospital. Após muitos pedidos, Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, conseguiu encaixá-lo para continuar seu ofício na igreja de Ibicuí, em Mangaratiba. Vale aqui lembrar de Dona Germínia, que foi essa senhora que lutou desde o começo no alicerce para que Ibicuí tivesse aquela igreja. Ela ficou muito feliz com a chegada do Padre César. Eu me lembro das conversas dele à noite no patronato, quando ele disse que seu desejo seria morrer no altar rezando uma missa. E foi quase assim. Num domingo, durante a missa em Ibicuí, ele passa mal, cai no altar, foi levado ao hospital de Mangaratiba. 3 dias depois, seu quadro se agrava. E Dr. Gilson consegue com a aeronáutica um helicóptero que o levou para o hospital no Rio de Janeiro. O padre que mais marcou a história da nossa cidade, que dedicou sua vida por essa igreja e pelo patronato, onde no final ele nem podia entrar. No dia 28 de maio de 1977, o coração dele parou de bater. E eu tenho saudade dele até hoje. Eu resolvi contar essa história porque eu lembro do menino com 14 anos de idade que logo após a morte do Padre César, no dia 5 de julho, ele foi desafiado pelo novo mestre da bateria, nosso querido Marco Feijão, para que ele tocasse o toque do silêncio em frente à prefeitura em homenagem póstuma ao Padre César. Muito nervoso, a gente ensaiava nos fundos do patronato sem ninguém saber a homenagem que o patronato ia realizar. Quando a banda chegou em frente à prefeitura e parou, o silêncio era ensurdecedor. O maestro chegou perto desse garoto e falou: toca pensando nele, que ele está aí. Então, o menino levantou a corneta e tocou o toque do silêncio, acompanhado pelo rufar da banda. No final, o público presente, que lotava a rua, explodiu em alegria aplaudindo, empolgados pelo locutor do evento, nosso querido Efigênio Batista, que falava da linda homenagem que um aluno do Padre César estava prestando para ele com o toque do silêncio. Esse menino, que aos 14 anos tocou o toque do silêncio em homenagem à morte do Padre César, sou eu, Alexandre Bauer. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. A seguir, vocês vão assistir depoimentos de pessoas que eu pedi que pudessem falar um pouco sobre o nosso querido Padre César. Pessoas que conviveram com ele, que têm uma história com ele, pessoas que foram criadas por ele também. Todas essas pessoas que vão falar no depoimento servem para que o nosso depoimento, que o nosso documentário tenha a autenticidade e a veracidade da importância do nosso Padre César. Acompanhe agora aí. Eu cheguei em Itaguaí no ano 62 e tive o prazer de conhecer o trabalho dos Servos da Caridade. Além de ser um padre não religioso, ele era uma pessoa muito gente, né? Eu lembro de algumas coisas interessantes. Uma delas é que ele era metido a ser árbitro de futebol. E uma vez no campo do Itaguaí Atlético Clube, que existe até hoje, ele, apitando, alguém gritou: ladrão! Aquela coisa que o torcida grita para o juiz, isso é antigo. Aí ele parou o jogo, ele apitava de batida, foi lá, levantou a batida, pegou uma garrucha que ele tinha e perguntou: quem é ladrão? E até hoje o cara está correndo. Eu tenho uma felicidade de ter participado também dessa caminhada. Tá? Padre César, e deixou marcas inconfundíveis na cidade. Saudades, até hoje eu digo. Bom, falar de Padre César
pra gente que conviveu com ele, igual o Marco falou, é complicado. Mas vamos lembrar do momento, um momento histórico, né? Um momento histórico, o ano era 1975, meu primeiro ano aqui no Patronato, e eu já na banda tocando corneta. Programa na Rede Tupi de televisão, Cassino da Urca, programa ao vivo aos domingos. Programa Mauro Montalvão. Era cidade contra cidade. Eu só não lembro quem que estava contra Itaguaí, se era Petrópolis ou Teresópolis, era uma cidade. E a banda foi se apresentar. E lá dentro do Cassino, aquela coisa, o pessoal dirigindo para começar, entra um, sai outro. A banda estava posicionada, porque ia ser chamada minutos depois para entrar no palco. O Marco estava lá. Acho que na época você estava no bumbo ou estava regendo a banda? Estava no bumbo. Estava no bumbo, com o Edinho Viana e tal, aquela galera. E eu ali, porque a corneta ficava na frente, a gente tudo ali posicionado. Eis que um camarim abriu a porta e desce nada mais, nada menos do que Luiz Melodia, com seu cabelo rastafari e tal. E ele, na maior das boas intenções, né? Talvez movido por uma inspiração maior, que ele estava se preparando para se apresentar também, ele chegou e começou a orientar os participantes da banda. Nisso o Padre César estava lá atrás. O Padre César estava de maestro. Aí ele chegou aí, rapaziada, não precisa tocar com muita força, pode vir devagar, batendo devagar. Nisso o Padre César chega. E ele tinha um apreço pelos alunos. Ninguém podia tocar naquela banda. Não falar nada. Bom, Palhão, que ele tinha um problema nesse dedo, né? Bom, Palhão, o que você está a falar com meus alunos? Aí, com meus meninos, como ele falava. Aí, pô, padre, qual é? Tô só orientando. Vá orientar outro. E deu um tapa no Luiz Melodia. E você lembra qual foi? Caiu por cima do bumbo com o Edinho, com todo mundo, e o programa lá ao vivo, e o cara, vamos chamar o comercial, e barulho de prato segura, Padre César daqui, Luiz Melodia saiu, e o padre tá nervoso. Tu lembra disso, né? Lembro. Você lembra do que ele gritou também pro Luiz Melodia? Nossa, legal! Granfiola. Aí quem fala italiano que entenda. Mas, cara, essa passagem com ele foi demais, cara. Falar do Padre César, eu tive muito disciplina, nós, corrigia na hora que tinha que corrigir. Uma época muito boa da minha vida. Eu tive a oportunidade de entrar na banda, participei muito da banda, foi uma das melhores que Itaguaí. Estava presente quando o Paulo tocou o Toque de Silêncio. Todo mundo ficou maravilhado. Eu me arrepio até hoje. Foi muito gostoso aquela época. Quando eu fui baixo, o Marco, o Eduardo, o Alexandre Alto, temos outros amigos, o Severino. Temos todos hoje são tudo gente de bem, trabalhadores, têm suas famílias. Enfim, é isso. E o Padre César tem 100% nisso tudo. Ele nos orientava, falei, corrigia na hora que tinha que corrigir, puxava a orelha na hora que tinha que puxar. Só tem coisas boas para falar desse padre. Tem coisas ruins, só boas. Meu primeiro contato com ele foi quando eu fui interno durante 3 meses aqui no Patronato e tenho boas recordações dele. Foram pouco tempo, mas que marcou. Ele era uma figura que não passava em lugar nenhum sem ser notado, entendeu? E a convivência com ele aqui foi sempre, como era um garoto comportado, sempre foi muito boa com ele. Alguns não tiveram muita sorte, né? Alguns experimentaram a palmatória, mas cada um com seu cada um. Depois de um tempo, nós nos afastamos e eu fiquei fora de contato com ele depois que eu já trabalhava no Hospital São Francisco, quando por algum motivo aqui na Igreja Matriz, ele morava aqui e ele teve que se afastar. Aí ele foi morar em outra igreja, em outro lugar, e quando o Dr. Gilson o acolheu no Hospital São Francisco. Separou um quarto lá e ele ficou lá por um tempo. E durante esse período, ele fazia missa aos domingos no refeitório do Hospital São Francisco, e nós, como funcionários, a gente era convidado a participar. E eu assisti por algumas vezes às missas do Padre César. E tenho boas recordações dele, fiquei ainda com uma recordação muito boa, um rádio Mitsubishi, com capa de couro, que eu ganhei de presente dele. Boas recordações.
sou Francisco Xavier Lima, ou Chico Lima. Fui funcionário do amigo Padre César Vegesa durante 8 anos. E fizemos uma boa amizade. Ele que fez meu casamento. Tive que casar 2 vezes. Ele foi o padrinho e não poderia, na época, ser o padrinho do meu casamento. Aí tive que casar de novo. Brinquei com ele na época e eu não queria casar de novo. E fui funcionário dele durante 8 anos na gráfica Patronato São José. Fui instrutor de muitas crianças junto com ele, para ensinar a profissão de tipógrafo. Nessa época ele era rígido, mas daqui não saiu vagabundo nenhum. Tudo criança formada na tipografia, como compositor, encadernador, impressores. E tinha um amigo Páscoa também, que ele era o chefe da gráfica. Nessa época o Padre César foi muito bom. Pena que ele não ter ficado aqui. E, sei lá, tem tanta coisa para falar. Itaguaí deve muito a Padre César Vegesa. Não dá nem para falar mais, porque, sei lá, dói o coração. O Padre César, na realidade, foi uma grande figura de grande importância na sociedade de Itaguaí. Ele foi um revolucionário, embora sendo católico, né? Era um homem dinâmico, mexia com futebol, com tudo. Um homem fantástico. E ele tinha uma generosidade muito grande na criação do patronato. Ele fazia um esforço muito grande para que não faltasse o alimento, corria atrás de benefícios, doações, né? E foi muito ligado ao meu avô, Vicente Sicarino, que era o prefeito. E quantas vezes eu morava lá, eu assisti o Padre César almoçando lá com meu avô, então, contando histórias dele. Uma dele que eu quero deixar claro aqui é a seguinte: ele gostava de futebol e ele apitava jogos do Itaguaí, entendeu? Só que ele era assim, uma pessoa de personalidade forte. Então, nos jogos que ele era juiz, ele não permitia que ninguém contestasse as apitadas dele, entendeu? Como padre. Aí o cara falava: o senhor é padre, o senhor está me... Não, eu estou aqui como juiz. E você fez a foto, eu tenho que marcar. Era assim, né? E ele fez um time de futebol aqui, ficou muito famoso na cidade, né? Eu tinha vontade de jogar naquele time, mas eu era muito novinho. Esse time de futebol dele era um time que não perdia para ninguém, né? Era feito aqui dos garotos do patronato, dos internos. E tinha alguns de fora, né? E as procissões ele fazia. No tempo do Padre César, a procissão começava aqui, né? E dava a volta na cidade. Você chegava lá na prefeitura, estava a procissão, porque ele era carismático, né? Ele era carismático. Era um homem sem preconceito, parava em frente do pastor Vasconcelos ali, e ele cumprimentava o pastor Vasconcelos. Enfim, um homem da sociedade de Itaguaí. Essa imagem que eu tenho do Padre César, né? Uma figura importantíssima para o nosso desenvolvimento. Essa que é a verdade. 205 anos de fundação de Itaguaí, você pode colocar aí, sem dúvida, a participação do Padre César. Sem dúvida nenhuma. Sou Cláudia Iapeter, sou professora aposentada e a minha história começou aqui, no Patronato São José, com o Padre César, aos meus 16 anos, onde ainda estava cursando o meu curso de formação de professores. Ele me deu a oportunidade, eu trabalhava pela parte da manhã e ele me ensinou a administrar meu dinheiro. Ele me pagava e eu tinha que trazer o recibo que eu paguei à escola. E até hoje eu aprendi com ele, eu administro de boa a minha vida, porque salário de professor
tem que ser bem administrado. Ele fez parte da minha vida em vários momentos. Inclusive, meus 15 anos, ele mandou um cartão postal dizendo que já tinha comprado o meu presente, que é esse anel que ele trouxe para mim de presente de 15 anos. E ele seria o meu padrinho de formatura, mas ele veio a falecer antes. Mas trouxe o presente, que foi o tecido, ele trouxe da Itália, onde eu fiz o meu vestido de formatura. Infelizmente, ele não estava mais. E tem muitas histórias com o Padre César aqui. Eu trabalhava em conselho de classe com ele, e eu sempre brincando, ele puxando meu cabelo. Eu sei que se tivessem mais Padre César, não estariam tantas crianças do jeito que estão hoje em dia. Porque ele foi, para mim, ele foi o exemplo. E meu pai dava carta branca, né? Minha mãe dentro da igreja também. Minha mãe dentro da igreja, cantando os casamentos. E a gente ficava aí dentro, a gente foi criada aí dentro, junto com os meninos que foram criados aí também. Domingo descia todo mundo aqui para ir para o cinema, que ele pagava o cinema e a gente se enfiava no meio e ia todo mundo junto para o cinema. Lembrar de Padre César é difícil falar dele, sem emoção. Eu sinto muita falta do Padre César. Olá, eu fui convidado para falar sobre um personagem que marcou toda uma geração na cidade de Itaguaí. E até hoje desperta a curiosidade das pessoas para saber quem foi essa pessoa tão forte, tão intensa, que marcou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Eu falo de Padre Cesare Vegese, um padre muito forte e que teve uma vida muito intensa e muito importante para a cidade de Itaguaí. Meu nome é Carlos Vinícius, sou filho de Maria Carolina, conhecida como Dona Carolina, né, já falecida, e falar sobre Padre César, que foi uma pessoa do bem, especialmente voltada para as crianças, é muito difícil, porque eu falaria de muitas qualidades dele. Eu vou dar um acontecimento para as pessoas tirarem a conclusão de quem era essa figura tão forte. Eu, quando nos primeiros dias, primeiro ou segundo dia, que eu estava no patronato já interno, semi-interno, no início da noite, Padre César pegou um saco de bala e começou a jogar para as crianças. Mas jogou lá longe, aí a criançada ia, todo mundo ia lá pegar as balas e tal. E ele começou a se aproximar, jogando a bala ali mais perto. Eu estava do lado dele. Eu assim, não vou lá, não vou. E tá. Aí ele, jogando as balas mais próximas de mim, de repente ele joga assim, minha frente. O que eu fiz? Fui ali, junto com a criançada, pegando minha bala, tal, peguei uma, duas, tal. Ou seja, aquele momento, a partir daquele momento, eu me igualei àquelas crianças. Vale dizer que eram crianças abandonadas pelas famílias que não tinham condições de mantê-las, famílias de famílias doentes, enfim, crianças sofridas, mas estavam ali. E eu acabei sendo um dos anos mais felizes da minha vida, com certeza. Então essa foi a pessoa de Padre César Vegese, que eu tenho até hoje, nos meus pensamentos, e sempre converso com ele. Até hoje eu converso com ele, porque ele marcou muito a minha vida. Eu venho aqui falar um pouco a respeito do nosso saudoso Padre César Vegese, aquele que foi o primeiro diretor do Patronato São José, o qual acolheu a mim e a muitos outros que ali foram criados, se formaram, né? E que foi um grande homem, um grande guerreiro, e que contava com a ajuda do comércio para adquirir alimento para o nosso sustento. Foi uma vida sofrida para nós e para ele, mas mais para ele, porque lutava sozinho, né? Embora tinha a colaboração de muitos aí de Itaguaí,
naquela época tinha pessoas muito boas que se sensibilizavam com os meninos do patronato, estavam junto com ele naquela luta para educar, alimentar e criar aqueles meninos. E eu sou um desses. Eu sou um desses que fui praticamente filho dele, né? Ele nos criou, nos educou e nós estamos aí, né? Tentando fazer também o melhor, dando exemplo daquilo que ele nos ensinou, a herança que ele deixou para nós, né? Que foi a educação, a lealdade, né? E principalmente ser honesto e perseverante naquilo que se propõe a fazer, que principalmente que é a educação, a obediência, né? Mas é isso, Alexandre. Eu gostaria de falar muito mais a respeito desse grande mestre, mas me faltam palavras, né? Depois de tantos anos afastado daí, mas é com orgulho que falo a respeito desse grande mestre que foi o Dega, o nosso Dega, né? Que ali naquele patronato São José fez de tudo para nos educar, para nos ensinar e formar cidadãos brasileiros. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter me colocado nas mãos dele, ali naquele colégio. E hoje eu sou quem sou, graças a Deus e a ele, né? Alexandre, um abraço grande para ti e para todos os itaguaienses aí, tá bom? Um beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus. Eu fico bem emocionada quando eu começo a falar, porque ele mexeu muito com a gente, né? Muito, não é só comigo não, tá? Com muita gente ele mexeu. Um grande padre, um grande amigo, verdadeiro. Era um amigo verdadeiro. Ele não mostrava que ele era padre, não. Ele era amigo mesmo da gente. Eu adorava trabalhar com ele. Ele foi um exemplo na minha vida. Quando ele faleceu, mexeu muito, Itaguaí ficou de luto a perca dele, o Padre César. O Padre César foi muita coisa boa para a nossa vida, para a gente, ajudou muitas pessoas humildes, principalmente os jovens. Como ele gostava de jovens, das meninas, dos meninos, era um exemplo, Padre César. E eu tenho que agradecer muita coisa boa que ele me ensinou. Até hoje mata saudade. Ele foi um exemplo na minha vida. Com essa aqui eu vou ter que aparecer nesse vídeo, porque desde que minha mãe partiu, ela fala que eu posso considerar ela como uma mãe também. Tia Lúcia, a senhora faz parte de toda essa história do Padre César também lá, como catequista que a senhora foi, minha catequista, e tudo que a senhora contribuiu lá com a história do Padre César. Falar dele emociona a gente, né? Demais, demais. É só saudade, mas é isso que importa. Deixa muita coisa Nosso boa. Padre César. Mesmo. Obrigado por participar com a gente, tá? Obrigada, é um prazer te ver. Tchau.